Sem qualquer chance de acordo, pelo menos neste momento, entra hoje no terceiro dia a guerra iniciada pelo ataque surpresa do Hamas contra Israel no fim de semana. No último sábado, o grupo extremista lançou mais de 5.000 foguetes a partir da faixa de Gaza, enquanto homens armados invadiram território israelense por terra, ar e mar e chegaram a sequestrar dezenas de pessoas. Até agora são mais de 1.200 mortes confirmadas no conflito, 700 em Israel e mais de 400 do lado palestino. Apenas em uma festa rave que reunia milhares de pessoas perto da faixa de Gaza, mais de 250 corpos foram encontrados. A ação do Hamas é considerada a mais violenta dos últimos 50 anos e o governo de Israel disse que o grupo pagará um preço que nunca conheceu. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil contabiliza até o momento 3 brasileiros desaparecidos e um ferido, Rafael Zimmermann, que já recebeu alta e deve conversar com a gente daqui a pouquinho. Então fique ligado aqui na programação da Band News para a gente ouvir o relato do Rafael Zimmermann. Ontem, como resposta aos ataques, Israel colocou mais de 100.000 soldados perto da faixa de Gaza e agora pela manhã sirenes são ouvidas em quase todo o país. Quem passou a madrugada aqui comandando a programação e tem mais detalhes sobre as atualizações do que vem acontecendo nas últimas horas é o Arthur Coelho, que está aqui conosco. Bom dia para você, Arthur. Bom dia, Carla, e a todos que acompanham a programação da Band News FM. O principal porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que as tropas israelenses recuperaram o controle de todas as cidades na fronteira com a faixa de Gaza, território palestino, onde partiu o ataque do último sábado, do fim de semana. O contra-almirante Daniel Hagari diz que os incidentes de confrontos entre tropas e terroristas palestinos nas últimas horas foram isolados. Contudo, há pouco, como você disse, sirenes voltaram a soar em Jerusalém, em Tel Aviv e em outras regiões também sobre o alerta da chegada de foguetes. As forças de Israel estão neste momento com mais de 300.000 soldados da reserva perto de Gaza, na região sul. Você falou de 100.000, os números vão atualizando a todo momento e esse número triplicou. Agora são 300.000 soldados da reserva perto de Gaza, na região sul. Nas últimas horas, os ataques aéreos israelenses destruíram 159 unidades habitacionais em Gaza e danificaram gravemente outras 1.200. Mais de 10 rodovias e estradas foram fechadas na mesma região. Os soldados buscam aí os últimos combatentes do Hamas que se infiltraram na região. Ao menos 20 locais do lado israelense da fronteira, ao redor da faixa de Gaza, contam com a presença da força do exército, a tanques, aeronaves tripuladas e não tripuladas. Segundo o jornal The Times of Israel, que tem atualizado as informações a todo minuto, até agora o número de mortes passa de 1.200 mortes entre as forças israelenses e também integrantes do grupo armado Hamas. Por outro lado, uma rádio israelense divulgou que esse número pode ser bem maior, porque vai atualizando a todo momento. Inclusive disse que este dado é incompreensível e muito maior do que já anunciado. Isso foi uma fonte do alto escalão de Israel que divulgou para esta rádio local. Já os feridos passa de 2.243 em Israel, já no Hamas esse número ultrapassa os 2.700. Outro dado preocupante é o de pelo menos 100 pessoas que estão sendo mantidas reféns neste exato momento. Não há um número exato dessas pessoas, mas também a última informação que foi divulgada é que há pessoas do lado de Israel que são mantidas em reféns e há, inclusive, uma tentativa de troca de reféns, mas esta informação não foi divulgada pelo governo de Israel. Vale lembrar que o grupo libanês Hezbollah emitiu um comunicado reivindicando o ataque com mísseis e artilharia a 3 locais de Israel em uma área conhecida como Fazendas Sheba. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou no fim de semana que o país está em estado de guerra e prometeu uma grande operação militar para destruir as forças do Hamas na faixa de Gaza. E a gente tem visto esta operação de fato ao longo de todo este fim de semana. Vamos ouvir aí a fala do primeiro-ministro. O Hamas invadiu o território israelense e matou civis inocentes, incluindo crianças e idosos. O Hamas começou uma guerra brutal e maligna e vamos vencer essa guerra apesar do preço insuportável.
Esse é um dia muito difícil para todos nós. O Hamas quer matar a todos nós. Que vale lembrar que ao longo dos últimos dias, vários países, incluindo o Brasil, iniciaram um trabalho para a retirada segura de suas populações de Israel e também da Palestina. Obrigada, Arthur, pelas informações. A gente, claro, segue nesse assunto. Ataque terrorista do Hamas sem precedentes, pelo menos da maneira como foi, com sequestros de mais de uma centena de israelenses, mortes de civis e que demonstrou fragilidade na segurança de Israel e seus serviços de inteligência que não captaram essa ameaça, essa possibilidade de ataque. E aí veio a contraofensiva de Israel pelo ar, mas que já começa a avançar por terra também. A gente conversou com vários brasileiros que estão na região, um deles o brasileiro Rafael Birman, que estava naquela rave atacada pelo Hamas. Ele disse ter conseguido fugir com os amigos assim que bombas e tiros começaram a ser disparados. Então as pessoas já começaram ali a se desesperar e sair correndo, procurar um abrigo ou para ir para o carro e já sair do evento. E infelizmente algumas das pessoas também decidiram ficar lá e esperar para as coisas se acalmarem, né? Depois a gente veio a descobrir que as pessoas que esperaram no evento, tentando arrumar as barracas, acabaram sendo massacradas, infelizmente. Entre os 3 brasileiros desaparecidos, de acordo com Itamaraty, está Hanani Glazer, que também participava da festa rave, nascido em Porto Alegre, mora há 7 anos em Israel, postou um vídeo nas redes sociais relatando momentos de tensão dentro de um bunker que momentos antes teria sido bombardeado pelo Hamas. Essa situação não tem como inventar. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente tá no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros pra achar um lugar pra se esconder, velho. Mais um brasileiro, Natan Galkovitz, falou com a Band News FM logo após o início da ofensiva lançada pelo Hamas. O empresário vive há mais de 30 anos em Israel, a cerca de 800 metros da faixa de Gaza, e é dono de um restaurante. Ele entrou em um bunker assim que recebeu as notícias do ataque e contou que as bombas começaram a ser disparadas ao nascer do sol no último sábado. Às 6 horas da manhã eles começaram, a Hamas, a atacar massivamente com mísseis a região sul de Israel. Depois de 1 hora, eles conseguiram entrar com, como é que fala... Eles entraram pelo ar e pelo mar. Muitos deles. O exército não estava preparado. E eles chegaram... Eles, no momento, estão dominando uma cidade e 10 fazendas coletivas, kibbutzim, aqui na região sul do país. O Natan... Ele no passado recente perdeu uma filha em um ataque terrorista comandado pelo Hamas. Hoje ele voltou a conversar com a Band News FM e relatou novos ataques agora dos dois lados. A questão de 5 minutos atrás nós não poderíamos estar falando porque eu não ia escutar. Os bombardeios estão sendo muito intensos e é dos dois lados. Eles também estão atirando. Israel também está atirando. E se ouve perfeitamente daqui onde eu estou. Não tem nada igual. A situação muda de hora em hora. Bom, esse horário, 7h11, que a gente havia agendado com os brasileiros que vivem naquela região, a gente está tendo dificuldade de contato, provavelmente porque soaram agora no final da madrugada, no horário brasileiro, as sirenes nas cidades israelenses, em Jerusalém, em Tel Aviv, e aí corre todo mundo para o bunker, né? E aí o contato é bem mais complicado. Pode ser essa a explicação pela qual a gente não está conseguindo, nesse instante, entrar em contato com esses brasileiros. Mas a nossa produção está correndo atrás. É importante que a gente ouça esse relato de pessoas que participaram ao vivo, em loco, desse pesadelo, né? Especialmente aquela cena daqueles jovens correndo desesperados pelo deserto, depois que foram surpreendidos pelos ataques durante uma festa rave. Vamos trazer para o nosso ouvinte aqui as repercussões políticas, então, Carlinha?
Vamos sim. Só esclarecendo aqui, você falou, né, sobre a tentativa de estabelecer contato com os brasileiros. Teve gente perguntando, vem cá, vocês não chamaram Rafael Zimmermann antes, que era o nome do brasileiro ferido? E aí depois a gente exibiu a fala de um outro Rafael. Então são pessoas diferentes e nós conversamos com os dois. E daqui a pouco a gente vai tentar ouvir o Rafael Zimmermann, que é esse o único brasileiro ferido. E a gente espera que seja o único mesmo, né? Tá bem, tá consciente, foi levemente ferido. Mas não é provável, né, cara? Porque há brasileiros desaparecidos, 3, pelo menos. 3 desaparecidos. Isso em Israel, sem contar as centenas de contatos de brasileiros nas áreas palestinas com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, com a representação do Brasil nas áreas palestinas. A gente torce para que o número pare por aí, mas infelizmente não é provável, até porque esse conflito vai se tornar mais violento e mais sangrento nos próximos dias. O outro foi o Rafael Birman, que a gente ouviu e exibiu o vídeo dele. Que fugiu, né? Que conseguiu fugir sem ser ferido. Ele estava também na festa rave, mas ele conseguiu escapar. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para tratar do conflito, mas o encontro terminou sem uma declaração final. Mais detalhes chegando com o correspondente aqui da Band News FM, Eduardo Barão. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. Olha, a reunião do Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova York sobre o conflito em Israel terminou sem uma declaração final. O encontro foi realizado a portas fechadas, foi presidido pelo Brasil neste domingo. A previsão era de que não haveria mesmo um consenso entre os embaixadores sobre as medidas que a ONU deveria tomar nesse momento. Há expectativa, inclusive, que ao longo dessa semana esse grupo do Conselho de Segurança volte a se reunir. O embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danesi, explicou que o intuito principal da reunião não era, na verdade, qualquer tipo de acordo nesse momento, e sim expor a situação de Israel aos integrantes aqui do Conselho de Segurança. O governo americano anunciou novas medidas com relação ao enfrentamento, está mandando para mais perto de Israel um porta-aviões e também 2 caças, um F-16 e um F-35. O chefe do Pentágono confirmou que essa decisão foi tomada numa demonstração de apoio ao governo israelense. O próprio presidente Joe Biden conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e declarou que os Estados Unidos estão prontos para apoiar de forma incondicional as ações de Israel. Megali. Obrigado, Barão. Na Europa, os principais líderes condenaram os ataques do Hamas e afirmaram que Israel tem o direito de se defender. Direto de Londres, temos as últimas repercussões com Felipe Killing. Bom dia, bem-vindo de volta, Killing. Aqui na Europa, o tom é um só. Líderes europeus afirmam que Israel tem o direito de se defender e condenaram o ataque promovido pelo Hamas, que é considerado um grupo terrorista por União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. Diversos prédios públicos aqui no continente, como o Portão de Brandemburgo, que fica em Berlim, e a 10 Downing Street, a residência oficial do premier do Reino Unido, foram iluminados com a bandeira de Israel. Existe uma preocupação da comunidade internacional de que esse conflito possa se expandir pela região. O Hezbollah, outro grupo considerado terrorista pelos europeus, atacou Israel a partir do Líbano. Esse grupo também é financiado pelo Irã, assim como o Hamas. O Hamas chegou a afirmar, inclusive, que sem a ajuda do Irã não seria possível realizar esse ataque contra Israel. Mas a diplomacia iraniana logo se manifestou e disse que não teve nenhum envolvimento direto nesse ataque. Eu volto com vocês. Na China, o Ministério das Relações Exteriores pediu o fim do conflito, defendeu a criação de um Estado palestino. A gente tem mais informações com o correspondente da Band News FM também em Pequim, Juliano Dipp. O governo chinês disse estar profundamente preocupado com a atual escalada de tensões e violências entre Palestina e Israel. Durante coletiva de imprensa do Ministério de Relações Exteriores aqui em Pequim, o porta-voz pediu às partes interessadas que mantenham a calma e acabem com o conflito, para proteger os civis e evitar mais problemas. Para o governo chinês, a saída fundamental está na implementação de 2 estados, ou seja, na criação do Estado independente da Palestina. A comunidade internacional precisa agir com maior urgência, intensificar a participação da questão palestina,
facilitar rapidamente a retomada das negociações de paz entre Israel e Palestina e encontrar uma maneira de trazer uma paz duradoura, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, que reafirmou que a China continuará a trabalhar incansavelmente com a comunidade internacional para acabar com o conflito. Obrigado ao Juliano Dipp, os nossos 3 correspondentes. Em instantes voltam logo mais, em especial Eduardo Barão, Felipe Killing, com atualizações desta segunda-feira ainda sobre esse assunto, os desdobramentos da comunidade internacional tratando deste assunto. Por aqui no Brasil, a pedido do Itamaraty, o Ministério da Defesa já deu início a uma operação para repatriar brasileiros que estão nessa área. Ao todo, 6 aeronaves serão enviadas à região. Uma delas, que decolou ontem da base aérea de Natal, já chegou à Itália, está em Roma, onde aguarda ainda a autorização para seguir para Israel. O avião é um KC-30, tem capacidade para transportar 230 pessoas e a expectativa é de que a primeira lista de repatriados seja divulgada ainda hoje. De acordo com a nossa colunista Mônica Bergamo, mais de 1.200 brasileiros já procuraram a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para buscar algum tipo de auxílio. A gente vai direto agora a Brasília. João Pedro Melo está conosco, nos traz a atualização a respeito desta ajuda a brasileiros nessa região, né, JP? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o KC-30 que é mais conhecido no mundo como o A330, né? Um avião que tem capacidade para 230 passageiros, decolou ontem de Natal e já está em Roma, na Itália. Esse avião deve entrar hoje ou amanhã no espaço aéreo ali de Israel, expectativa de que seja hoje exatamente para buscar esses brasileiros, né? O comandante da aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno, explicou para a gente durante o fim de semana como será essa operação. Logicamente, no momento de crise como esse, os transportes terrestres ficam mais difíceis de acesso. Então, se nós decolássemos de manhã, nós teríamos os nossos brasileiros para deslocamentos complicadíssimos durante a madrugada. Então, nós damos chance para que durante as manhãs de cada dia de repatriação, eles possam se deslocar até o aeroporto, dentro dessa coordenação do Ministério das Relações Exteriores, com nossos adidos do Ministério da Defesa. Bom, inicialmente, então, essa lista, a primeira lista de repatriados deve ser divulgada hoje e, segundo o comandante da aeronáutica, inicialmente os aviões serão enviados para Tel Aviv. Depois, caso haja necessidade, outros países poderão ser atendidos. O brigadeiro Marcelo Damasceno afirma ainda o seguinte, que oficiais da aeronáutica estão trabalhando em conjunto com as embaixadas. Nós estamos, então, com em torno de 6 aeronaves prontas para essa missão, aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, porque estamos levando também equipes de médicos, psicólogos, para cooperar nesse translado. Aeronaves KC-390, nosso milênio de fabricação nacional, também prontos para decolagem, quando a necessidade for um pouco menor, na faixa de 80 passageiros. E 2 aeronaves cedidas pela presidência, os nossos VC-2, os Embraer 175, também de fabricação nacional, que poderão transportar na faixa de 40 passageiros cada. Então, em função das demandas, nós vamos equacionando esses voos pelo tamanho da aeronave. Pois é, os voos então vão decolar sempre no período da tarde, horário de Israel, com a ideia de facilitar a ida dos brasileiros em segurança até o aeroporto, isso porque nos primeiros dias de conflito esses ataques têm se intensificado na madrugada. Como a gente falou, esse primeiro avião, que é o maior, né, ele tem capacidade aí para 230 passageiros, o A330 deve chegar entre hoje e amanhã lá no espaço aéreo então de Israel para esse resgate de brasileiros. Obrigada, viu, JP? A gente segue acompanhando, havendo qualquer novidade, informação do Itamaraty, você volta aqui conosco, nos atualizando. Um abraço, boa semana. Deixar, um abração. Feliz aniversário. Feliz aniversário atrasado. Foi ontem, né? Foi ontem, exatamente. Tá. Obrigado, pessoal. Beijo para você, até. Bom, algumas análises aqui para o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Houve falha da inteligência de Israel a não prever o ataque surpresa do Hamas. Entrevistado no canal Livre da Band, ele avaliou que a ação driblou, inclusive, a tecnologia norte-americana. A primeira situação que nós temos é que Israel está enfrentando uma situação curiosa. Por um lado, nós temos um ataque de surpresa contra uma nação que é conhecida como nação startup, né? Ela é absolutamente atualizada tecnologicamente, é um exemplo para o mundo todo. O que aconteceu, talvez, seja que o Hamas escolheu ficar aquém da tecnologia, ficar antes da tecnologia. E fez escavações, teve comportamento pré-tecnológico. E deu certo, porque de certa forma ele conseguiu vazar
uma das maiores unidades de inteligência do mundo. É claro, e é preciso ter clareza também, que a própria inteligência norte-americana, que é reconhecidamente tão eficiente, também não previu. Bom, a gente vai dar uma breve pausa aqui nesse bloco de análises, porque está conosco, direto de Israel, Rafael Zimmermann, que até aqui é o único brasileiro registrado como ferido nesses ataques terroristas comandados pelo grupo Hamas. Rafael, muitíssimo obrigado por essa participação aqui na Band News FM. Para a gente começar do começo, qual que é a sua história? O que você fazia em Israel e onde é que você estava no início dos ataques? Bom dia aí, né? Boa tarde aqui em Israel. Primeiro, muito feliz em estar falando com vocês, em estar vivo. Felicidade acho é nossa. Que é o principal. Vocês não têm ideia, a ideia do inferno que eu passei. Não tem ideia mesmo. Eu estava no Universo Paralelo, que é uma festa brasileira. Inclusive o pai do Alok, ele é um dos fundadores, né? E a edição da festa era aqui em Israel. Eu moro em Israel faz 5 meses. Sou atualmente também cidadão israelense, então acabei ganhando a cidadania. Eu estava na festa, me divertindo com os meus amigos, acabei indo com um casal de amigos, o Uranani, que tá desaparecido, e a Rafaela, que estava junto comigo também. Então, tava nós 3, a gente foi juntos. E é natural ter festas lá, nesse lugar, que é perto de Gaza. Eu nunca tinha ido, mas me informaram que era normal ter festas, raves, e que era algo comum. Quando a gente estava lá, a gente estava se divertindo, vivendo, que é o que a gente sabe fazer melhor como jovens, saudáveis, bem tranquilos. E por volta das 6 da manhã começou a tocar o alarme. A gente começou a ver bomba, muita bomba, e no ar, e indo em direção à festa. E aí foi quando a gente viu o antimíssil funcionando. Como eu já estou aqui há 5 meses, eu já conheço bem a história desse antimíssil, eu sei que ele é muito eficiente, né? Então eu estava tranquilo em relação às bombas que estavam vindo via aérea, apesar da preocupação. A gente estava no espaço aberto, não tinha certeza do que iria acontecer, mas dava uma certa segurança. Eu saí correndo, eles deram um alerta vermelho na hora, pararam a festa, falaram: se protejam, busquem um lugar seguro. E aí eu saí na hora correndo, eu estava sozinho, no caso, na festa, nessa hora, e consegui achar o Uranani e a Rafa, que é com eles que eu tinha ido. O Uranani, ele tinha experiência de exército, ele já tinha feito exército aqui em Israel, ele estava aqui há 7 anos, tá aqui há 7 anos. E aí a gente acabou correndo, ele falou: cara, a gente tem que achar um bunker, vamos achar um bunker, a gente tem que se proteger. Um bunker é um lugar onde, se você estiver dentro dele, caso caia uma bomba, você não é atingindo o bunker. Então, via aérea, a gente estava bem tranquilo, se a gente estivesse dentro de um bunker. A gente conseguiu encontrar um carro de um casal que estava na festa, acabou parando na estrada, deu carona pra gente até um bunker. Um bunker era muito próximo da festa, a gente não andou nem 2 minutos de carro. A gente foi os primeiros a entrar nesse bunker, eu, a Rafa e o Uranani, e aí começou a entrar mais gente no bunker, e aí é um espaço muito pequeno, o bunker. Eu acredito que tinha em torno de 40, 50 pessoas dentro do bunker. O que aconteceu? Aí começou o inferno. Eles começaram a atacar o bunker via terrestre. Então, do nada, eu estava no fundo do bunker, nós 3, eu estava na parede, comecei a sentir tiro, granada, várias coisas sendo jogadas contra o nosso bunker. E aí eu só comecei a rezar. Aí eu tava ouvindo tudo, que tinham 2 policiais protegendo o nosso bunker do lado de fora. Eu comecei a rezar e eu ouvia tudo que a policial falava. Tudo, ela falava pelo rádio. Até que a gente entendeu que ela foi pega. Mataram ela. Eu entendi que mataram ela. Mataram um outro policial. E começaram a atirar pra cima, gritar Allahu Akbar, comemorar. E aí todo mundo no bunker entrou em desespero. Entendeu que era o nosso fim.
Era o nosso fim, a gente ia morrer e não tinha o que fazer. E aí eles atacaram um gás dentro do bunker para as pessoas morrerem asfixiadas. Para ser bem sincero, na hora eu só rezava, pedia para Deus, e me veio na mente a Segunda Guerra Mundial, em que os judeus morreram dentro de câmara de gás, asfixiadas. E eu sabia que eu ia morrer, eu tinha certeza. Aí eu comecei a rezar. Tacaram granadas dentro do bunker, tacaram mais gás, não paravam, atiravam, e era Allahu Akbar, eles comemorando. Cara, depois de horas, eu entendi, eu sabia que ia morrer, eu tinha certeza, então eu só queria que acabasse. Depois de me esconder horas em corpos mortos, eu me esparramei em cima dos corpos, parado, fingindo que estava morto, mas querendo ser atingido, porque eu queria que o inferno acabasse. Foi um inferno, eu só queria que acabasse. E aí, depois de 5 horas, uma pessoa que estava vestida de civil, eu vi, ela bateu em mim e viu que eu estava vivo. Aí ela falou, sai. Aí nessa hora eu entendi que de novo eu ia morrer. Eu achei que de novo eu ia morrer, porque eu achei que ele era um terrorista. E aí, quando eu saí, eu dei de cara com mais 6 policiais, se não me engano, tinha alguns policiais. E eu ainda tô tiro de longe, então eles ainda estão atacando de longe. Então a polícia conseguiu recuperar o bunker, mas eles não paravam de atacar. E comigo só saiu mais 5 pessoas. Então, das 40, 50 pessoas que estavam lá, comigo saiu mais 5. Inclusive a Rafa, que estava comigo. O Ranani, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o paradeiro dele, a gente se separou lá dentro. E eu espero mesmo que ele esteja bem, esteja vivo, e é isso que eu espero. Só espero isso. Rafael, deixa eu dar depois disso, eu acabei sendo transferido, fui pro hotel, eu fui pro hospital, cuidaram de mim em Beersheba, eles viram que eu não era o caso mais grave. Graças a Deus, eu consegui sair andando do bunker por um milagre de Deus mesmo. E então não era dos casos mais graves. Fiquei internado uma noite. Eu acabei sendo transferido para Haifa de helicóptero, porque eles entenderam que eles tinham que me cuidar melhor de mim. Mas ontem mesmo eu recebi alta e estou em casa já. Rafael, essas pessoas que estavam ao seu lado, pelo que eu entendi, morreram sufocadas, morreram com gás. Você tem ideia de como você conseguiu sobreviver? O que você sentiu naquele momento? Sentiu fisicamente mesmo? Sim, eu senti muita ardência. Em 30 segundos eu perdi o ar. Meu olho ardia muito. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou mostrar aqui. As pessoas ficaram muito desesperadas, deu desespero mesmo. Então tinha uma menina, que ela começou a me morder. Eu não conhecia ela me mordia sem parar. E aí então, além de eu ter que cuidar da parte do gás, eu tinha que tentar tirar uma pessoa que estava tendo um ataque de pânico, provavelmente, de sanidade, né? E as pessoas começaram a ficar loucas. Então foi um negócio, foi uma loucura. As pessoas começaram a morrer sufocadas. Eu acho que me protegi porque eu acabei segurando o ar, eu acabei tentando manter a concentração, apesar de que eu sabia que eu ia morrer, eu tinha certeza absoluta, não tinha como sair de lá vivo. E aí eu simplesmente tentei segurar a respiração, quando dava eu respirava dentro da camiseta, mas eu tava todo suado, tava muito calor, então eu tinha certeza que ia morrer, independente do que eu fizesse, eu tinha certeza que ia morrer. Mas mesmo assim eu tentei manter a sanidade. Eu lembro que eu não perdi a sanidade em nenhum momento. Eu só rezava, pedia para Deus ficar vivo e pedia para acabar logo. Eu só queria morrer logo, na verdade. Eu só queria parar com o sofrimento. Rafael, primeiro assim... Primeiro, é bom te ouvir com vida, enfim, e trazendo o seu relato, que é de pânico, terror. A gente está aqui... Enfim, chocado porque é um relato muito forte, os nossos ouvintes mandando um abraço, enfim. Então, muita força para você, acima de tudo. Que bom que você
já conseguiu se recuperar, pelo menos fisicamente, né, assim, parcialmente. Mas eu queria te ouvir ainda sobre esse momento, quando vocês estavam ali no bunker, e você fala sobre essa falta de ar. Você chegou a ver também esses terroristas do Hamas? Porque chegam imagens todas muito fortes desses caras do Hamas, fortemente armados, no momento em que eles sequestram os civis, inclusive nessa área da festa rave. Você chegou a vê-los também, não? Então, eu cheguei a ver lances, mas como eu tinha que proteger minha vida, eu tinha que fingir que eu estava morto. Então, eu não podia abrir meu olho, eu não podia mostrar que eu estava vivo, eu não podia mostrar. Então, ao mesmo tempo em que eu tinha que manter a força de estar vivo, eu tinha que manter a força de demonstrar que eu estava morto. Isso era algo impressionante, eu tinha que fingir que eu estava morto, eu não podia me mexer, não podia olhar. Eu só ouvia, granada, Allahu Akbar, era sem parar, sem parar. Foram horas, foram horas, eles jogavam bomba, parava, jogava granada, voltava, atirava. Eu não conseguia olhar, porque se eu olhasse eu sabia que eu ia ser morto. Eu tinha certeza. Eu já sabia que ia ser morto de qualquer jeito, mas eu queria morrer de um tiro, eu queria morrer de uma granada, e eu tinha medo que eles me pegassem. Sendo bem sincero, meu maior medo era ser sequestrado. Várias mulheres foram sequestradas, estupradas, vários homens sendo torturados. O que eles fizeram o que eles estão fazendo é algo contra a vida. Eu estava aqui, eu estou num país que é seguro, Israel sempre foi seguro. Eu vim para Israel por causa da segurança, por me sentir mais seguro, e eu sofri esse ataque por pessoas que querem a morte. E não tenho o que falar. Eu estava ouvindo a análise de vocês em relação a exército, até pode entrar nesse mérito, mas quando pessoas querem a morte, não tem o que discutir. São jovens entre 20 e 30 anos, se divertindo, curtindo uma festa, e pessoas querem te matar por nada. E aqui não é questão de religião, porque morreram pessoas que são judias, morreram pessoas que são cristãs, morreram inclusive pessoas que são árabes. Então, assim, tem que acabar com isso. Tem que acabar com pessoas que querem a morte. A gente quer viver, a gente quer ser feliz. Eu não quero ter que contar essa história para meus filhos. Infelizmente, eu vou ter que contar. E graças a Deus eu vou poder contar. Graças a Deus. Mas o que passou eu não desejo para ninguém, esse inferno. Eu não imagino que as famílias estão sentindo agora das pessoas desaparecidas. Graças a Deus, eu consigo falar com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Mas é desesperador. Então, assim, eu só desejo que isso se resolva, porque ainda não acabou. Faz meia hora eu tô com uma sirene aqui na casa que eu tô. Ontem mesmo mataram 2 terroristas a 10 minutos da casa que eu tô. Então, assim, eu passei pelo inferno, tô vivo, mas ainda não acabou. Rafael, eu tô muito chocada, assim como os nossos ouvintes, a Sheila até comentou com você, as pessoas estão escrevendo para cá, aos prantos, né, indo trabalhar. Você comentou que faz 5 meses que você está em Israel, falou agora, citou aí, né, essa situação das famílias que não têm contato com os desaparecidos, você falou que teve contato com a sua família. Pergunto se a sua família já tinha ouvido esse relato inteiro, que é todo muito impressionante, todos os pontos aí, todos os passos pelos quais você passou são impressionantes, e ainda esse outro detalhe, muito entre aspas, obviamente, mas das pessoas entrando em pânico e surtando ali no bunker. A sua família ouviu esse relato inteiro? Quem é que já tinha ouvido tudo isso? Se você quiser mandar algum recado para alguém com quem você não conseguiu falar, eventualmente nesse momento, que está ligado aqui, né, que está no Brasil e que está acompanhando o seu relato agora, por favor, microfone aberto para você. Não, obrigado. Eu só tenho a agradecer. Sendo bem sincero, quando eu falei com minha mãe, a primeira pessoa que eu falei foi um amigo aqui de Israel. E aí a primeira pessoa que eu liguei, ele tem contato no exército, ele falou, vou mandar alguém. Ele conseguiu atravessar a estrada, ele furou o bloqueio de estrada e veio me visitar, porque ele é minha família aqui. Quando eu falei com meus pais, eu só chorava. Com minha irmã também. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza. Mas certeza absoluta. Não tinha como sair de lá. Essa questão das pessoas
entrando em loucura, eu não sei como eu não fiquei nessa loucura, como que eu não entrei nessa insanidade. Porque quando você tem certeza da morte, eu acho que você só quer evitar isso. Mas eu tava tentando ficar em paz, sabe? Tentar morrer em paz. Porque eu sabia que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta. Certeza, certeza. O meu recado agora é, na verdade, pedir para as pessoas rezarem pelas pessoas que estão desaparecidas, inclusive os 2 brasileiros. Tentar entender o que está acontecendo aqui em Israel, porque as pessoas julgam muito sem ler. Infelizmente, as pessoas elas não buscam informação. Vocês que são uma rádio, vocês que transmitem informação, eu tô aqui para falar um relato do que aconteceu de um sobrevivente. Eu sou sobrevivente de guerra, essa que é a verdade. Esse é o maior ataque nos últimos 50 anos de Israel. Foi no mesmo dia, depois de 50 anos do ataque do Yom Kippur. Eles fizeram isso num feriado judaico em que as pessoas estavam comemorando, porque é um feriado muito alegre, então as pessoas estão comemorando. Diferente do dia do perdão, em que as pessoas estão jejuando, estão reclusas em casa, eles sabiam que as pessoas estavam fora de casa e estavam festejando. Então, eu peço para as pessoas rezarem, tentarem entender o que realmente, de fato, acontece em Israel, porque, infelizmente, o que passa aí às vezes não é verdade. E eu vou falar uma coisa, eu tô bem, eu tô vivo, graças a Deus, mas ainda não acabou. Então é torcer para que tudo dê certo, é rezar muito e sendo bem sincero, eu quero que acabe logo. Quero que acabe logo, porque o que aconteceu eu nunca vou esquecer. Eu acordo chorando, eu só penso nisso, falo direto com a minha família. Muita gente me chama do Brasil, porque muita gente ficou sabendo, muita gente me apoiando, graças a Deus. Mas essas pessoas têm que entender também o que está acontecendo no mundo. Então, é uma guerra, sim, e eu só quero que a gente saia bem dessa. Só isso. Rafael, eu tenho mais 2 perguntinhas só para encerrar da minha parte. A primeira é a seguinte: eu percebi que no começo da entrevista, quando você contou onde é que você estava, a situação em que você estava quando começaram os ataques terroristas, você reforçou muito que aquela era uma área em que havia festas, que era frequentada normalmente, que aquilo era cotidiano para as populações aí das cidades de Israel. E durante várias vezes na entrevista você rebateu no fato de que você, assim como seus amigos e as pessoas que estavam lá, são jovens que só queriam se divertir. Eu fiquei com a impressão, até porque a gente tem acesso aqui aos comentários da internet, ao nosso WhatsApp, a gente vai ver nos comentários em tempo real, e obviamente não é uma regra, mas aquilo é uma espécie de esgoto em que as pessoas escrevem coisas realmente horrorosas nos momentos mais delicados. Eu estou evitando olhar para aquilo hoje. Você em algum momento se sentiu, por uma dessas pessoas, responsabilizado pelo que aconteceu? Por estar numa festa, se divertindo? Nunca, nunca, e eu não vou me sentir, não. Deixa eu refrasear, Rafael. Houve alguém que o tentasse responsabilizar, você, seus amigos e esses jovens, por estarem lá nesse momento, pelo que aconteceu? Obviamente você não tem que se sentir culpado por nada. Sim, pelos comentários que eu vejo principalmente no Instagram, essas coisas, eu tô vendo que tá acontecendo isso. Pessoas insinuando que por a gente estar numa rave, a gente usa droga. Eu vou ser bem sincero, o que acontece lá não interessa, porque é a nossa felicidade, mas a gente não estava sobre essa questão, e as pessoas tentam diminuir o que aconteceu. Isso que é mais impressionante. A questão eu vivo em Israel, eu sei o que acontece aqui. Existe uma cidade que é Gaza, e essa cidade praticamente inteira que é a morte das pessoas que moram em Israel. Então eles se planejaram para isso. Isso daí não foi algo que eles vamos fazer algo isso agora. Porque que nem vocês estavam analisando, o exército sim errou, na minha opinião. O exército errou. Como que não previu isso? Como que não previram que ia ter um ataque? Como que conseguiram derrubar uma grade que custou 2 bilhões com uma escavadeira? Então, tem vídeos, né, da grade sendo derrubada.
E como que eles entraram com tanta arma em Israel? Tudo isso vai ter que ser respondido, não tem resposta, mas o fato de estar numa festa lá, eu não me sinto responsabilizado, eu não sinto que a responsabilidade também é da festa por ter feito lá, eu sinto que a culpa é das pessoas que matam, simplesmente, as pessoas que tiram vida. Por que eu vou culpar o inocente? Por que eu vou culpar alguém que está se divertindo? Eu me diverti aí no Brasil, eu estava aí até 5 meses atrás. A mesma coisa que eu estava fazendo aqui, eu fazia aí. E não chegava gente atirando para todo lado, matando, gritando Allahu Akbar. Independente se você é judeu ou não. Eles não sabiam quem era judeu ou não, eles saíam atirando. Quantas pessoas morreram lá? Independente de religião. É uma questão, aquelas pessoas que moram lá, eles odeiam a vida. Eles odeiam a vida e eles querem tirar a vida. O que você vai fazer? Você vai ficar quieto? Vai deixar tirar a vida do seu irmão, do seu primo, do seu sobrinho? Porque aqui eu conheço todo mundo que perdeu alguém. Eu estou num país em que tem 6 milhões de pessoas, 10 milhões. Então todo mundo conhece pelo menos alguém que estava lá, que perdeu alguém, que está sumido. Eu conheço tanta gente que está indo agora para Gaza no exército. Então assim, eles estão indo para defender, contra-atacar, pegar as pessoas que foram sequestradas, quase 200 pessoas foram sequestradas, pelo menos até agora, inclusive pessoas que estavam no meu bunker, provavelmente, porque, pelo que eu fiquei sabendo, não encontraram o Uranani, então talvez esteja lá, talvez esteja no hospital, não sei como é que ele está. Então, inclusive pessoas que estavam no meu bunker talvez foram sequestradas, mulheres estão sendo estupradas, então assim, tem que acabar com isso. Tem que acabar, e não é questão de religião, não tem como falar que é a questão de Deus, eles não querem a vida, eles não são a favor da vida. Rafael, muitas mensagens para você aqui falando também sobre a sua lucidez para compreender esse momento, né? Um relato muito lúcido e muito forte também sobre o que você viveu, mas com uma lucidez de entendimento ali do seu entorno. Quais são os seus planos a partir de agora? Você pretende voltar ao Brasil? Você vai ficar em qual região? Você vai sair de onde você está? Olha, ao mesmo tempo que eu sou bem lúcido, eu sei que eu sou um milagre, tá? Eu sei que eu sou um milagre, eu sei que eu saí de um milagre, eu sei que eu e as 6 pessoas que saíram de lá são um milagre pelo inferno que a gente passou. Eu tenho certeza disso. E isso que me deixa confortável, isso que me deixa mais tranquilo, porque eu tô com vida. Então agora eu vou fazer da minha vida a melhor coisa possível. A questão é, se eu vou para o Brasil ou não, eu não sei, porque eu ainda sinto muito medo aqui, sendo bem sincero, mas ao mesmo tempo eu quero ser a pessoa que mostra que sobreviveu a isso. Sobreviveu a isso. E eu também quero resposta, sim, de Israel em relação ao governo, em relação ao que aconteceu do exército, então talvez eu quero estar perto para entender tudo isso. Assim, de fato é um milagre e essa toda a sua lucidez, e a gente aguarda também notícias do seu amigo, viu, Rafael? Vamos continuar em contato, e o que você precisar da gente Posso fazer uma última pergunta, Carla? Claro. O Rafael hoje ele tem a cidadania, ele é um cidadão israelense. Como cidadão israelense, você pode ser convocado, Rafael? Então, como que funciona aqui, né? A questão é da idade do exército. Então, hoje eu tenho 27 anos, como eu fiz a gente chama de aliar, né? Quando você migra para Israel e acaba tirando a cidadania, é o nome desse conceito. Como eu fiz com 27 anos, eu não tenho a idade do exército, graças a Deus, não é algo que eu gostaria de fazer, nunca quis pegar numa arma. Como eu falei, eu sou um cara da paz, sou um cara que estava me divertindo, estava numa festa com meus amigos e conhecendo gente, e graças a Deus eu não estou no exército. Tenho amigos sim que estão no exército, que estão indo para Gaza, que são brasileiros, pessoas que tiram a cidadania até os 23, 24 anos, pessoas até os 22 anos acho que tem a obrigação de fazer exército. Depois disso, até os 24, acho que você tem a possibilidade, então se você quiser fazer, você pode fazer. E depois disso, não tem sentido fazer. Então, com a minha idade, eu cheguei aqui, eu não tinha necessidade de fazer, não. É possível que as pessoas não saibam, mas em Israel todos os cidadãos são reservistas, né? Homens e mulheres. Todos. Os homens... Todos. É obrigatório o exército aqui, obrigatório. 3 anos para os homens e, se não me engano, 1 ou 2 para as mulheres, mas enfim, todos ali são reservistas, 2, né?
2 para as mulheres e 3 para os homens. É isso. E todo mundo está preparado e todo mundo tá querendo, apesar do medo, é claro, mas está querendo proteger o nosso país. Posso chamar assim de meu país, hoje é meu país. Meu povo, meus irmãos, então é proteger todo mundo que quer a paz. O nosso país quer a paz. Eu moro aqui, eu sei que o nosso país quer a paz. Quando eu falo com o israelense, independente se ele é israelense árabe ou não, a gente quer a paz, o nosso país quer a paz. Então, se eles não querem a paz, a gente vai buscar a paz, mas a gente vai ter que guerrear antes. E o mundo é feito de guerra, sempre foi, é histórico, sempre foi. Então, vamos ser racional, o mundo é feito de guerras, e se a gente está numa guerra, a gente vai ter que lutar para ganhar, não tem o que fazer. Bem, Rafael estava numa festa, e essa festa, Universo Paralelo, enfim, tantas outras, elas tentam celebrar a paz e a união entre as pessoas, né? Para quem não conhece, a filosofia nesse tipo de evento é justamente a da paz e da união. Eu ia te dizendo, Rafael, que o que você precisar da gente aqui, o que a gente puder ajudar, Band News FM está à sua disposição. Muitíssimo obrigado por dividir com a gente esse relato tão sincero, honesto e lúcido. E a gente não consegue imaginar pelo que você passou. Essa coisa de ter certeza de que vai morrer e tentar ficar em paz, isso... nunca ouvi um relato tão honesto, e eu acho que é o conteúdo mais tocante que a gente já trouxe ao ar na rádio até hoje, nesses 18 anos de existência. Claro que foram tantos outros, mas esse, né, no calor do momento agora, é algo que a gente tem que agradecer muito a você por ter compartilhado conosco. Rafael, boa sorte para vocês por aí e estamos à disposição. Obrigado, boa sorte para vocês também, que vocês consigam passar a melhor informação possível, que é o que eu desejo, e mais honesta possível, porque o que a gente está passando aqui não é fácil. Obrigado. Eu passei pelo inferno, mas agora a gente vai ficar bem, isso que importa, tá? Sempre. Celebrem a vida, por favor. É isso. Obrigada, Rafael. Obrigada pela entrevista, sorte aí, cuidado, se cuida, até uma próxima. Voltamos a nos falar. Bom, nossos correspondentes daqui a pouquinho voltam com mais informações. Felipe Quilin hoje está de volta de férias. A gente tem as informações também das repercussões aqui no Brasil, das ações tomadas pelo Itamaraty com a nossa reportagem em Brasília. Enfim, todo o nosso corpo de repórteres, comentaristas, âncoras está dedicado a esse assunto, obviamente sem esquecer dos nossos problemas aqui no Brasil, porque no Rio de Janeiro a polícia deflagrou uma mega operação dias depois do assassinato de 3 médicos na Barra da Tijuca. Essa ação foi deflagrada hoje no Complexo da Maré, na Vila Cruzeiro e na Cidade de Deus, conta com a participação de mais de 1.000 agentes. Na última sexta-feira, os 4 suspeitos de envolvimento no crime foram encontrados mortos e a suspeita é que a ordem tenha partido do Comando Vermelho. Agora há pouco, 2 helicópteros utilizados na operação foram atingidos por tiros, ou seja, já há reação a essa operação. Temos mais informações ao vivo do Rio de Janeiro com Pedro Dobal. Bom dia, Dobal. Bom dia, Megali. Bom dia a todos que nos acompanham. Felizmente, ninguém ficou ferido durante esses helicópteros aí que foram atingidos. Esses 2 helicópteros, um da Polícia Civil e um da Polícia Militar, fizeram pousos de segurança, mas segundo o governo do estado, nenhum tripulante foi atingido, ficou ferido nessa ação. Um desses helicópteros, inclusive, estava sendo avaliado para talvez voltar a participar da operação. São 1.000 agentes que estão nas ruas para cumprir mais de 100 mandados de prisão contra integrantes de uma das principais facções criminosas que atuam aqui no estado do Rio, que tem provocado disputas por território no Rio de Janeiro. Até agora, 4 suspeitos foram presos e, portanto, 4 dos 100 mandados de prisão cumpridos até agora nessa operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, que acontece no Complexo da Maré e também na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, e na Cidade de Deus, que fica na zona oeste da cidade. Essa operação no Complexo da Maré, a gente lembra, tinha sido anunciada na semana passada e contaria com o apoio da Força Nacional. Seriam 300 agentes da Força Nacional, mas o envio desses agentes foi adiado após questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal sobre o protocolo que seria adotado durante essas ações, especialmente em relação ao uso de câmeras em fardas. Depois da identificação de que chefes do tráfico de drogas estariam migrando da Maré para outras comunidades, após o anúncio dessa operação, essa ação então foi expandida para a Vila Cruzeiro
no Complexo da Penha e também para a Cidade de Deus, justamente onde suspeitos de envolvimento na morte dos 3 médicos na Barra da Tijuca teriam se escondido. Mais cedo, o secretário de Polícia Civil, José Renato Torres, destacou que essa operação foi desencadeada após essa identificação da migração de criminosos. Agora, no primeiro momento, nossos policiais estão pacificando o território para que depois comecem as buscas e o cumprimento de mais de 100 mandados de prisão. Mas a grande diferença dessas operações é o emprego de muita tecnologia. Só da Polícia Civil, 6 drones voando. Nós temos as câmeras de reconhecimento facial. O secretário falou sobre esses drones que são usados, 6 drones da Polícia Civil, outros 3 da Polícia Militar e do Gabinete de Segurança Institucional, sendo que 2 deles têm tecnologia para reconhecimento facial e reconhecimento de placas também. Essa ação conta com a participação de agentes do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, e também da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, que são aí unidades de elite, digamos assim, das 2 corporações. Ouvintes da Band News FM, desde as primeiras horas da manhã, relatam tiroteios nessas comunidades. O que a gente tem de informação agora é que, nesse momento, no Complexo da Maré, a situação foi estabilizada e, então, as equipes agora iniciam a busca e apreensão do material dessa facção criminosa. Inclusive, já foi encontrado um laboratório de refino de drogas e fabricação de explosivos dentro do Complexo da Maré. Obrigado, Dobal, pelas informações. Até já. Vamos em frente aqui. O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tem voos cancelados e atrasados por causa da chuva na região metropolitana. Em Guarulhos, operação normal, não tem paralisação dos controladores de voo, lembra? Tinha possibilidade de uma paralisação. Na sexta-feira, essa paralisação foi descartada. No sábado, os funcionários ligados à Nave Brasil decidiram cancelar a greve depois de a Justiça determinar uma multa de R$100 mil por dia ao sindicato da categoria. A situação acompanhada de pertinho pelo André Coutinho, que está conosco ao vivo, falando de qual aeroporto, Coutinho? Tudo bem, Sheila, bom dia. Aeroporto Internacional de Guarulhos. Como você bem disse, movimentação normal para uma segunda-feira, muita movimentação, obviamente. Segunda-feira costuma ser um dia bastante ocupado em aeroportos aqui no Brasil, em especial de onde eu falo agora, o Terminal 2, que tem sim algumas partidas internacionais, mas em sua esmagadora maioria partidas nacionais. Como você falou agora há pouco, alguns voos sendo cancelados, alguns outros atrasados devido às condições meteorológicas. Aqui no aeroporto de Guarulhos, pelo que eu pude observar no painel, são 4 voos da Latam, todos da Latam. O 3550 é para Belo Horizonte, o 3540 para Goiânia, o 3316 para Fortaleza e o 3310 para São José do Rio Preto. Para quem nos acompanha na live da Band News FM no nosso canal do YouTube, aquela fila bem grande que tem aqui desse lado é justamente de pessoas que estão ali no guichê da Latam e que tiveram os voos cancelados para tentar serem realocadas. Portanto, o único problema aqui para os passageiros é de um dia, infelizmente, cotidiano da aviação com relação a alguns cancelamentos e atrasos que, na sua grande maioria, foram causados pelo mau tempo nesta segunda-feira. Com relação à greve, o departamento jurídico do sindicato vai voltar a se reunir e deve tomar novas medidas até a sexta-feira. Eles disseram que a luta continua por meio de nota nas redes sociais e que não desistiram de fazer uma greve buscando por direitos. Eles pedem um reajuste de 8,5%, que corresponde à inflação. Valeu, Coutinho. Obrigada. Bom, depois de uma manhã tão pesada, falar de boas notícias, vamos falar de Brasil fazer história, né? 6 medalhas. O Brasil faz a melhor campanha em mundiais de ginástica artística no torneio disputado... Oi? Antuérpia. Na Bélgica, né? Na Bélgica. Desculpa, o texto está escrito Rio de Janeiro. Eu falei, será que... Rio de Janeiro é o vôlei, né? Será que... o que será que aconteceu? Foi na Bélgica. Rebeca Andrade ficou com ouro no salto, desbancando Simone Biles. Levou ainda 2 pratas, uma no individual. Individual geral, quando a gente fala individual geral, são os 4 aparelhos. Então elas competiram primeiro por equipes, então todas fizeram os 4 aparelhos. Aí só as melhores do mundo pegam individual geral, para ver quem é a atleta mais completa do planeta. A Rebeca Andrade foi uma delas, não só uma delas. Segunda melhor do planeta, do mundo, né, que estava disputando aí. Ela competiu os 4 aparelhos novamente. E também levou um bronze na trave.
Ela fez mais uma série da trave e levou mais uma medalha. Além do ouro no salto. Então, ela é a primeira do mundo entre os humanos, né? Entre as humanas, vamos considerar isso, né? Porque a Simone Biles, ela é de outro planeta. Ela é a maior de todos os tempos. Ela é, sei lá, Nadal, o Djokovic, no tênis menos. Mas ela era o Phelps, maior que a Nadia Comaneci, Carla? A gente já teve essa discussão, teve, né? e a resposta foi sim. Eu não me conformo, porque aquela apresentação famosa da Comaneci, a apresentação nota 10, me impressiona tanto. Megali, coloca a Biles fazendo aquilo ali. Ela vai fazer, se tiver amarrada, vendada, ela faz aquilo ali. É mesmo, é? Agora, tenta colocar aquela Nadia Comaneci fazendo o que a Simone Biles faz hoje. Mas aí não vale, aí não tem como comparar. É que nem você então, pegar o Ivan Lendl, que era o melhor tenista dos anos Megali, 80, e botar ele pra jogar. Não tem como, realmente não tem como comparar. Uma é infinitamente melhor que a outra. Caramba. Não tem como comparar. Não, acredito, você tá falando, acredito. Simone Biles conquistou ouro no solo, mas o Brasil teve uma dobradinha no pódio. Né, a Flávia Saraiva levou o bronze. Maravilhosa essa apresentação do Brasil. O time brasileiro ainda conquistou a prata na disputa por equipes, como a gente falou, e se garantiu nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção feminina, a seleção masculina não conseguiu. Né? Alguns atletas vão disputar, né, individualmente, eles são os tais dos avulsos, mas por equipes, não. O masculino não conseguiu. Só um registro rapidinho do vôlei. Seleção masculina bateu a Itália no Maracanãzinho, aí sim, no Rio de Janeiro. Também conquistou uma vaga para a Olimpíada em Paris. Depois da partida, o técnico Renan Dalzotto pediu demissão. Disse que já vinha pensando nisso, já tinha tomado essa decisão, mas o anúncio veio aí, depois, né? Vocês sabem quem vem aí? Quem? Eu tô apostando todas as minhas fichas em Bernardinho. É a maior possibilidade. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas é isso.